O nosso corpo físico, apesar de ser visto simplesmente como um corpo físico, está entrelaçado com o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo energético. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o nosso corpo de luz, o nosso Merkabah, e como nós podemos estar ativando esse corpo que já existe e que está disponível para nós, desde que nós saibamos como ativá-lo e como se conectar a ele. Nós, como seres humanos, porque vivemos em um plano muito denso e estamos sendo bombardeados de informações, e bem como o nosso cérebro é programado para viver no passado e no futuro, temos pouco acesso ao nosso corpo de luz. Esse corpo de luz, que podemos chamar de espírito, de eu superior ou de qualquer outro nome que você queira dar, que é o nosso eu energético, ele é um campo de informação. Então, quanto mais acesso temos ao nosso corpo energético, ao nosso corpo de luz, mais informação conseguimos acessar como ser humano. Portanto, se acessamos mais informação, a sabedoria do espírito, a paz do espírito, conseguimos co-criar essa realidade através da percepção do nosso eu superior, através da percepção do nosso espírito ainda vivendo uma vida física. Então, observe aqui esse desenho que eu vou colocar. Veja que nosso Merkabah, nosso corpo de luz, entre tantas teorias, a que eu vou estar trazendo para você aqui é a que eu fui apresentada, é a que eu acho mais fácil entendimento, mas não necessariamente é a verdade ou a única verdade. Eu estou simplesmente aqui, como sempre eu falo, trazendo novas perspectivas, quebrando velhos paradigmas, mas não significa que essa seja a verdade absoluta. Mas se a gente for estudar muitos ensinamentos antigos, você consegue encontrar essa teoria, tá? Então, esses dois triângulos representam a parte de baixo, o nosso eu inferior, que é o nosso eu humano, tá? E que para estar em alinhamento com o eu superior, que é a nossa parte energética, o nosso corpo de luz, nós precisamos estar como humanos em alinhamento físico, mental e emocional. Ou seja, pensamentos, emoções e comportamentos em alinhamento, em congruência a partir do momento presente, para que você comece a acessar a sabedoria, a paz e a liberdade do eu superior nessa realidade física. Então, à medida, imagine, veja essa figura, veja essa estrela do lado, que é muito conhecida como a estrela de Davi. Veja também como ela é similar aos átomos das nossas células. À medida que você consegue integrar os seus três corpos, mental, emocional e físico, você começa a ter acessos ao seu eu superior. Então, o seu eu superior começa a ancorar progressivamente no seu corpo. Essa energia, essa informação, essa frequência começa a ancorar no seu corpo físico e começa então a ativação do seu DNA cristalino, que é inclusive o que eu já falei em um dos meus vídeos, vou deixar o link aqui embaixo, sobre a ativação do DNA cristalino, caso você ainda não tenha assistido. Como eu falei, para você integrar o seu eu superior, ativar o seu corpo de luz, você precisa ter os seus três corpos do eu inferior, corpo mental, emocional e físico em alinhamento. E como fazer isso? Todo mundo pode estar fazendo isso a partir do momento presente. Só que nós não fomos treinados a trazer a mente ao momento presente. Então isso dificulta muito. Toda a informação que eu passo aqui, se você conseguir colocar em prática a partir de agora, você consegue acessar o seu eu superior. Só que se você estiver tendo dificuldade, muito provável que você tenha que voltar no seu passado, ressignificar o seu passado, para que você consiga mudar as linhas temporais futuras. Também vou colocar 2 vídeos aqui embaixo sobre isso, onde eu conto a minha história, da importância de ressignificar o passado, porque senão a linha temporal não muda, ela permanece a mesma, já que a mente, ela projeta o que aconteceu no passado, no futuro, enquanto não for ressignificado ou reprogramado. Então, o porquê eu estou falando isso?
Porque eu vejo que muita gente se sente estagnada. Muitas pessoas estão sendo bombardeadas de informações, mas não conseguem prosseguir, não conseguem se autocurar, não conseguem acessar o poder de co-criar a realidade delas. Justamente por quê? Porque o campo está sendo bombardeado de informações e os pensamentos não conseguem estar em congruência com as emoções e comportamentos. O que acontece no corpo físico quando você vai lá atrás no passado e cura a sua criança interior, faz a cura ancestral, faz o perdão de toda e qualquer situação que te trouxe angústia, que te trouxe tristeza. Você está colocando o seu corpo físico, as suas emoções e a sua mente em alinhamento, e eu vou estar explicando isso agora. Nós temos 3 cérebros no corpo humano. Cérebros, sim, que são compostos por milhares de neurônios. Nós temos o nosso cérebro físico, que fica na cabeça, o nosso cérebro cardíaco, que fica no coração, e o nosso cérebro do estômago. À medida que você se conecta com a energia do pai, da mãe e do filho, eu vou estar explicando melhor, você está automaticamente alinhando esses 3 corpos. Isso é um alinhamento quântico, isso é um alinhamento energético. Talvez para a mente humana isso não tenha nenhuma lógica, mas não precisa ter lógica para que realmente esse processo seja significativo. Então veja que o cérebro do estômago é representado pelo filho, o cérebro do coração, que são as emoções e a intuição, é representada pela energia da mãe, e o cérebro físico, que é a mente, representada pela energia do pai. Então, quando a gente faz a cura da nossa criança interior, que é ressignificar todas as memórias que estão lá, só de conectar com a criança, só de estar acolhendo, despertando e curando, tendo essa intenção, você já está alinhando o seu corpo físico. Então, quando você se conecta com a energia da sua mãe, que é sensibilidade, que é intuição, você está curando o seu corpo emocional. E quando você se conecta com a energia do pai, que é representado pelo cérebro físico, pela mente, pela racionalidade, pela segurança, pela coragem, você está alinhando o seu cérebro físico. Ou seja, quando você conecta a energia do pai, da mãe e do filho, na sua experiência, você forma essa trindade que eu mostrei aqui, que é o corpo físico, mental e emocional. E a partir daí, energeticamente, você consegue ter acesso à sabedoria do seu eu superior, do espírito, ou, como preferir chamar, ativação do seu corpo de luz, ativação do seu Merkabah. Bom, certamente eu jamais estaria aqui tendo a capacidade de compartilhar esses ensinamentos com vocês se eu não tivesse acessado essas sabedorias de dentro para fora, se eu não vivesse essa perspectiva, se simplesmente fosse uma informação que eu ouvi de alguém, eu já teria esquecido dela, mas porque essa informação que eu aprendi, através de práticas, consegui integrar no meu corpo físico e alinhar os meus 3 cérebros, os meus 3 corpos, eu consigo ter acesso a isso. E você, sabendo também alinhar os seus 3 corpos do eu inferior, consegue ter acesso às informações do seu eu superior e criar uma realidade de paz, de equilíbrio, de abundância, de saúde, enquanto ainda em um corpo físico. E como Jesus dizia, criar o céu na terra. Mais uma vez, como vocês já sabem, em todos os vídeos que eu falo, tudo que eu compartilho aqui são informações que eu recebo do meu eu superior, são partes da minha história, da minha jornada como um ser humano que saiu do caos, viveu a cura e passou a ser co-criador. E esse é o meu desejo para você que se conecta comigo. E se você se conectou a essa informação, significa que você está pronto para essa transformação.